Esse é o nosso segundo culto da primavera de ações de graças e nós vamos iniciar louvando a Deus, louvando a oferta de amor, e depois nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar que a grande maioria dos nossos irmãos estão enfermos, estão doentes mesmo. Então essa é a razão de nós estarmos em menos grupo aqui. Mas nós vamos louvar a Deus. Eu disse ao Sr. Milton que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. E uma vez que nós entendemos que nós nos reunimos para cultuar somente a Deus, então é isso que nós vamos fazer nessa tarde, com uma ação de graça, louvando somente ao nosso Deus, com o nosso coração grato, cheio de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. E eu quero convidar então as nossas irmãs, a Andréia e a Daiane, que vai estar nos ajudando aqui no louvor. Nós vamos louvar a oferta de amor, nós vamos iniciar, depois nós vamos 139. Orar ao Senhor. 139. Página 139. Aí na revistinha é página 139. Vamos louvar o Senhor. Senhor, me oferecer
vamos se colocar de pé, aqueles que podem. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Nós vamos invocar o Senhor, rogando a sua presença, rogando a cura para os nossos amados irmãos que se encontram enfermos. Essa época, esse tempo de muita queimada acabou agravando a saúde de muita gente. E nós vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça, para que Ele venha até nós com a sua misericórdia uma vez mais, e que Ele venha com a cura na vida dos nossos amados irmãos, e que Ele restaure a cada um de nós, quer na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, que o Senhor renove as nossas forças, o nosso vigor, o nosso ânimo, que o Senhor restaure para a glória e louvor do nome dEle. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Deus, nós iniciamos, ó Pai querido, louvando uma oferta de amor. Louvando, ó Pai, que nós estamos aqui para oferecer ao Senhor a nossa vida, oferecer a nossa voz, oferecer as nossas forças, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Se nós estamos reunidos aqui, Senhor, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, não há outro propósito, é para sermos gratos ao Senhor em ações de graças, e nós Te rendemos, ó Pai, toda a adoração, toda a gratidão, ó Pai, dos nossos corações, da nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos por nos proporcionar esse momento, no dia de hoje, ó Pai, para que reunidos estamos em comunhão, em adoração, em louvor, em meditação da Tua santa palavra, em ações de graças, ó Pai, nos recordando, ó Pai, de tudo aquilo que Tu tens feito em nossa vida, apesar de nós, de tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai, e que irá fazer, ó Pai querido, nós Te rendemos graças, Senhor. Ó Deus, estamos aqui reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo o Teu poder, ó Pai. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Senhor. Não somos merecedores, mas a Tua graça tem nos alcançado nesta tarde. Temos visto, ó Pai, a Tua providência, a Tua mão, ó Pai amado, que tem nos acolhido com tanta graça e amor. Nós Te louvamos por isso. Pai, nós queremos também pedir perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, dos nossos erros. E rogamos agora neste momento pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Ó Pai querido, que a grande maioria estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia da vida de cada um deles nesta tarde, Senhor. Que o Senhor toque a vida de cada um deles, ó Pai querido, levando a cura, sarando, ó Pai, de toda enfermidade, de febre, de infecção. Ó Deus, tem misericórdia de pneumonia, Senhor, falta de ar. Tem misericórdia, ó Pai. Alcança os nossos amados irmãos que gostariam de estar aqui nesta tarde, mas foram impedidos, Senhor, por enfermidades, ó Pai. Outros não poderão estar, ó Deus, porque já tinham um compromisso, Senhor, inadiável, mas o coração era de estar aqui. Mas alcança a vida de cada um deles, ó Pai querido, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Alcança da mesma maneira que o Senhor nos alcançará nesta tarde, nos agraciando pela Tua misericórdia, ó Pai. Abençoa nossos anfitriões, ó Pai, Diácono Hamilton, irmã Cissa, por abrir mais uma vez a sua casa, para juntos cultuarmos o Teu santo e bendito nome. Senhor, receba toda adoração e louvor que será entoado nesta noite. Que os nossos corações sejam encontrados somente gratidão, somente louvor, ó Pai. E que nos nossos lábios, ó Pai, só seja encontrado louvor e adoração ao Teu santo nome. E assim então seremos tocados pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai querido, receba tudo que será realizado aqui nesta noite, pois é para a Tua glória, é para o Teu louvor que nós oramos. E agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba oração, nossa irmã Cleo. Meus queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, depois nós vamos louvar ao Senhor com o hino 55, Alegria e Gratidão. Livro de Gênesis, nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler primeiro Gênesis 8, o versículo 22, depois nós vamos ler Cantares de Salomão, o capítulo 2 e o versículo 11 ao 13. Gênesis 8, 22, depois vocês vão lá para Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Gênesis 8, 22 diz assim:
Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora eu quero que você vá lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, o versículo 11, 12 e 13. Que diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Amém, meus irmãos? Depois nós vamos meditar, compartilhar com vocês a palavra de Deus, e nós vamos falar nesta tarde as lições que aprendemos acerca da primavera à luz da palavra de Deus. Vamos poder se assentar, vamos louvar a Deus com o hino 55. Nós vamos louvar o hino Alegria e Gratidão. Mais uma primavera, nós estamos aqui então reunidos com um coração gratos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e devemos sempre treinar os nossos corações em gratidão ao nosso Deus. Vamos louvar então, cantai alegremente, cantai a Deus louvor. 55, alegria e gratidão. É do Inário? Do Inário, do nosso Inário, isso. É do Inário? Isso. A gente teve que modificar tudo. Vamos louvar? Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem cria as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante devido faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Amém, meus irmãos. É um hino belo para se louvar, né? É um hino maravilhoso para que a gente possa louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, e aí eu já convido as nossas irmãs. Nós vamos ler o Salmo 96, tributo à glória e à majestade de Deus que nós devemos, e depois nós vamos cantar também o Salmo 96. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro verso e os irmãos leem
o segundo verso, até o verso 13. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele afirmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Nós vamos então louvar, cantar o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. O último lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Onde que está aqui? Não está aí na lista. Cantai ao Senhor um cântico novo. Mas tem aqui, ó. Bendizei o seu nome.
vamos continuar louvando a Deus. E nesse louvor nós vamos louvar a bondade de Deus. Né? Se nós estamos nos alegrando nessa tarde, com o intuito de ações de graças, nós devemos a bondade de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Nós vamos louvar e declarar ao Senhor quanto nós o amamos nesse louvor e cantar a bondade de Deus. Vamos louvar o Senhor. Cantai ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
momento de confissão e gratidão ao Senhor. Os irmãos podeis sentar. Nós vamos nesse momento tirar esses segundos de confissão ao nosso Deus e também de gratidão ao nosso Senhor. Depois nós vamos louvar o hino 32, o Deus Fiel. E eu vou pedir para a Daiane quebrar o silêncio de confissão, rogando a Deus pelo perdão dos pecados e também externar a gratidão pelo perdão dos nossos pecados e a razão de estarmos na presença dele. Vamos curvar a nossa fronte nesse momento. Depois de louvarmos, é fiel a todo tempo, ele é fiel também por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nos perdoar de todo pecado. Confessemos ao nosso Deus e sejamos gratos também a ele. Pai, estamos reunidos aqui, orando ao Senhor, suplicando pelo perdão dos nossos pecados, confessando o Senhor em arrependimento, buscando o seu auxílio, o seu levantar, o seu apoio, ó Deus, para nos restaurar e continuar nos santificando, ó Deus, porque dependemos exclusivamente de Ti, do Teu Santo Espírito em nós, agindo apesar de nós. Queremos também nesse momento, ó Deus, neste culto de primavera, externar a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito até o dia de hoje. Neste ano até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos manteve, nos sustentou, ó Deus, em todas as áreas. O Senhor nunca, jamais nos faltou, ó Deus. A Tua graça tem sido sobre nós todos os dias até o dia de hoje e continuará sendo mediante as Tuas promessas na Tua palavra. Por isso, ó Deus, agradecemos a Ti, porque Tu és fiel a Si mesmo nas Tuas promessas e na Tua palavra, e nos tem nos tornado, Senhor, povo Seu, Filho santificado, Senhor, à imagem de Cristo Jesus. Isso não há, Senhor, mérito algum em nós, mas é exclusivamente pela Tua vontade e a Tua misericórdia sobre nós. Abençoa cada um dos irmãos que está aqui. Abençoa, Senhor, a irmã Cícero, irmão Hamilton, que graciosamente nos cedeu este lugar para estarmos reunidos aqui, Senhor, em comunhão, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, é pela Tua misericórdia que temos dia após dia, Senhor, vivido na Tua graça. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Sê conosco, continua sendo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 32, o Deus fiel. Vamos louvar o nosso Deus. A razão de estarmos é a fidelidade dele, é a graça do nosso Deus. Nós vamos louvar esse Deus fiel. Vamos louvar o Senhor do nosso cenário. Nunca
nossos corações são gratos nesta estação da primavera, e também nos fala de renovação. Nós vamos, meus amados irmãos, depois nós vamos louvar um pouco mais, mas eu quero compartilhar com vocês nesta tarde um pouco da palavra de Deus relacionado à primavera, lições espirituais que aprendemos com a primavera. Nós lemos 2 textos aqui nessa tarde. Lemos o texto de Gênesis, o capítulo 8, versículo 22, e Cantares, capítulo 2, o versículo 11 ao 13, que externam então o tempo da primavera. O Cantares, Salomão fazendo um elogio à sua esposa, né? E chegou o tempo de cantar, as flores, né? As árvores florescerem. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês algumas lições espirituais que a primavera tem a nos ensinar. Mas eu quero iniciar aqui dizendo, na nossa introdução, todos nós sabemos que Deus, ao criar a natureza, Ele estabeleceu as 4 estações do ano. Ele estabeleceu a primavera, o verão, o outono e o inverno. E em cada dessas estações, Deus, Ele tem um objetivo determinado. Ele não faz nada por acaso, mas em tudo que Ele faz, Ele tem um propósito, em tudo que Ele faz, Ele tem um objetivo. E é tão interessante porque no livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo 1, Salomão, o sábio Salomão vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. A tudo está determinado, tudo tem um propósito, tudo acontece pelo desígnio de Deus, pela soberania de Deus. E falando dessas 4 estações da qual Deus tem propósito, a primeira é a estação que nós estamos hoje como ação de graças, a primavera, que na primavera nós bem sabemos que é o tempo das flores, né? Das flores floridas, das belas flores coloridas. É esse tempo maravilhoso, além do perfume que exala, né, dessas flores, um perfume tão especial que vem incendiando, né, em nossas narinas. Apesar que nós estamos vivendo uma época agora de queimada, está meio difícil distinguir o perfume das flores, mas Deus fez isso com muita graça, com muito amor. Mas não só as flores, mas também os frutos que começam agora a se apresentarem com muita abundância. Então, na primavera, também os dias são os dias mais longos do que a noite. Mas nós encontramos também outra estação, que é o verão, que é a época do calor, né? Então, no verão, o verde já não é tão verde assim. Nós não encontramos o verde tão verde assim. Em virtude também do sol muito forte, então nós não vemos muito verde assim como nós encontraremos agora nessa estação da primavera. Mas há muita beleza, mas há também muita alegria na flora local, nessa estação de verão. Então, nessa estação também, nós temos vários dias também de chuva, apesar que também está um pouco atípico, né? Não está tendo tanta chuva assim. Mas a outra estação, que é um propósito de Deus, é o outono, que é a época das frutas, né? É o momento que aparecem então as frutas. O clima e a temperatura desta época do ano são mais propícios para a produção, e está aí o agricultor de Deus ali atrás para dizer que a produção das frutas diversas é um momento mais propício para que elas também apareçam. O outono também é uma estação que indica a passagem do verão para o inverno. É isso mesmo. E é onde nós presenciamos então o amarelar, né, das folhas e posteriormente a queda das suas folhas. E por último é o inverno, que é a época do frio, que também vivemos aí muito atípico. É a baixa temperatura. E a sua principal característica, geralmente no período do inverno,
nós somos tomados então de um instinto de hibernação, né? É esse período que a gente gosta mais do cobertor, do chocolate quente, né? Da pipoquinha. É aquele período característico da hibernação nossa. Então a gente luta, né? Com a cama, a gente luta com o frio. Essa é a estação do ano, é o inverno. E todas essas épocas Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Em cada uma dessas estações, nós poderíamos aqui tirar algumas lições espirituais para a nossa vida, mas nesta tarde eu quero falar exatamente sobre a estação da primavera e o que nós podemos aprender com esta estação, biblicamente falando. É aqui mais que uma palestra do que uma pregação, mas eu quero compartilhar com vocês. Primeira lição que a gente aprende com a primavera e olhando à luz da palavra de Deus é a renovação. Por quê? Porque através da primavera há uma verdade que nós precisamos aprender com a vida. Então, a verdade é que de toda renovação real, ela vem de Deus. Nós somos renovados por Deus, renovado o nosso ânimo, renovado a nossa saúde, e esta renovação significa que Deus é aquele que é capaz de tornar tudo novo. Primavera fala disso, de renovação. É isso que nós aprendemos. E Deus tem o poder, Ele é capaz de tornar tudo novo. É Ele quem nos restaura, é Ele quem nos reforma, é Ele que refaz a nossa história, é Ele que nos revigora. Então, essa primeira lição é de renovação. Nós temos que clamar a Deus para que Ele nos renove. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por um longo período do inverno em nossa vida, aonde as noites são mais longas, as noites são mais frias, aonde a nossa alma se abate e se retrai, e é por isso que o inverno é uma metáfora de um tempo das provações e tempos de lutas. E aí, eu pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu descobri que Jesus, ele falou sobre o fim dos tempos. Ele citou a estação do inverno, por exemplo. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 13, o versículo 18, ele diz: rogai por isto, para que isso não aconteça no inverno. Ele está falando da grande tribulação. Rogai para que isso não aconteça no inverno. As noites são mais longas, os dias são mais frios. Mas, meus amados irmãos, nós devemos saber que o inverno, ele não dura para sempre. É verdade. A Bíblia também nos mostra que o choro também não dura para sempre. Assim como o inverno não dura para sempre, o choro também não dura para sempre. Mas ele vem, a sua alegria, ela vem logo no amanhecer. Seja na natureza, como também na nossa vida, em nossas vidas, toda a renovação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Toda a renovação, o vigor, a restauração, Deus nos renovando interiormente, vem do Espírito Santo de Deus. O Salmo 104, por exemplo, o versículo 30, diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra. Só a renovação que vem do alto, que vem de Deus, é que pode fazer então diferença nas nossas vidas. Mas a pergunta a nós que deve ser feita é: pastor, o que Deus renova em nós? Nós devemos fazer essa pergunta. Se a primeira lição que aprendemos com a primavera é a renovação, o que Deus renova em nós? Primeiro, Ele renova as suas misericórdias. É bem verdade. O profeta Jeremias, depois de lamentar um longo período de cativeiro e de dor, ele vai declarar, ele vai dizer que: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o verso 22 e 23. E aí ele vai continuar dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus renova as suas misericórdias para conosco.
primavera, é momento de lembrarmos então de renovação, da renovação de Deus, das suas misericórdias. E é por isso que primavera é sinônimo de esperança. É Deus então renovando o que parecia sem vida. É Deus transformando tudo em nossas vidas. Mas a segunda coisa que nós somos renovados é que Ele renova também as nossas forças. Isaías, ele vai dizer e profetizar no capítulo 40 de Isaías, no verso 30 ao 31, ele vai dizer: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovam as forças. É momento de renovação, de força, que o Senhor traz para nós, às vezes cansados, com o nosso ânimo caído, com a nossa força fraca, pequena, e esse momento é o momento de pensarmos nisso, de renovação. Mas você já reparou, como tem dias e épocas, por exemplo, meus irmãos, nas nossas vidas, onde nós nos encontramos muito cansados? Você já se parou? Já pensou que tem dia que você está muito cansado, que o teu ânimo está para baixo, que você está angustiado de espírito, não tem força, não tem vontade, não tem coragem, às vezes não quer nem ir para a igreja, por falta de ânimo, por falta de coragem, está cansado, o corpo já não está mais acompanhando a mente, o espírito, mesmo com muita vontade de servir a Deus, já não consegue se levantar, e muitas vezes nós nos encontramos exaustos. Eu não sei você, mas às vezes eu me deparo desse jeitinho aqui. E não pense que é somente com você que isso acontece. Não pense que é só com você, que é só você que passa por isso. Será que eu estou errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou passando por fazendo algo errado? Não é só com você que isso acontece. Acontece com todos nós. E isso não deve fazer com que você pense que você é menos crente, porque você está passando por momentos como esse. Isso não deve você pensar que você é menos que o outro. Não, nós devemos nos lembrar que nós somos carne, que nós habitamos nesse corpo e estamos sujeitos a algumas circunstâncias nessa vida. Mas, no entanto, nós não podemos nos conformar em ficar abatidos e ficarmos curvados. Por isso, nós precisamos, irmãos, precisamos buscar o Senhor e esperar pelo seu agir. Por quê? Porque primavera é sinônimo de esperança, é sinônimo de renovação. Por isso o salmista nos dá uma palavra no Salmo 27, verso 14, ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós devemos esperar nele. Essa é a primeira lição que aprendemos com a primavera. A segunda lição, são 3 lições. A segunda é a lição que a primavera representa florescimento. A primavera é o tempo onde nós vemos as flores voltando a florescer com todo o seu esplendor. E aí nós sabemos que Deus trabalha através da natureza com um processo. E antes de vir os frutos, nós vemos as flores, e antes do florescimento vem a chuva. Deus tem os seus planos e as suas maneiras de trabalhar. Então, a chuva, que é tão especial e tão essencial para o florescimento e a frutificação de uma árvore, que através do profeta Zacarias, por exemplo, Deus instruiu o seu povo a pedir-lhe chuva, da primavera. Quando nós olhamos ali em Zacarias, o capítulo 10, o verso 1, ele diz: peça ao Senhor a chuva seródia, ou seja, a chuva da primavera. Em outra tradução, a chuva da primavera, pois é o Senhor quem faz o relâmpago, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Ou seja, há um detalhe atual sobre a questão das chuvas que eu gostaria aqui de citar.
No mundo todo, o que nós vemos hoje são regiões que antes eram florestas e que se transformaram em deserto. Por exemplo, quando nós olhamos para o deserto do Saara, ele avança mais e mais a cada dia e vai engolindo todo o continente africano. Por exemplo, nós vemos com Israel, e o que nós vemos ali com Israel é exatamente o oposto. Por quê? Porque regiões antes ali em Israel, que eram desérticas, agora estão florescendo, estão frutificando, estão plantando. Isaías, ele já havia profetizado este milagre no deserto. Quando nós olhamos para o capítulo 35 de Isaías, o versículo 1 e 2, ele diz assim, nos traz aqui uma linda descrição do florescimento no deserto. Ele diz assim o texto: o deserto se alegrará e crescerá flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes dos Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. E hoje, se você for lá no deserto, já tem bastante plantação lá. Frutos está dando lá no deserto, onde não tinha nada. Então, a frutificação é um tempo que nos lembra também da primavera. Por quê, pastor? Porque quando nós passamos então por um deserto, logo vem na nossa mente um lugar desabitado, um lugar sem vida, um lugar seco, desprovido de qualquer esperança. Mas quando nós olhamos para a primavera, uma das lições que nós aprendemos é a frutificação. Muitas das vezes, por motivos que nem sempre conhecemos, a nossa alma está assim também, deserta. A gente nem sabe por quê. Por que eu estou assim? Por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou desse jeito? Como num deserto, sentindo seco, sem vida. Mas um detalhe interessante, que quando Deus começa a agir em nós, esse lugar sem vida, ele é transformado e se torna num lugar alegre, se torna num lugar cheio de vida, e todo mundo pode ver a transformação maravilhosa e gloriosa que o Senhor faz na nossa vida. O crente, ele passa por esse momento, mas ele não ficará assim, ele não ficará estacionado desse jeito, porque o crente, ele vai florescer, ele vai florescendo, e as águas da vida vai correndo no seu interior, e aonde está seco, sem vida, desanimado, torna a ter vida, torna a ter alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não fomos chamados para ficar nesses estados. Nós passaremos por esses estados, mas nós não permaneceremos. Primavera é frutificação. Foi exatamente isso que aconteceu com a promessa que o Senhor fez a Abraão e a Sara. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, o capítulo 18, o versículo 10, ele disse: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava o que o Senhor falava na entrada da tenda, atrás dele. Sara estava ouvindo. O Senhor fez uma promessa: na primavera eu vou voltar e você terá um filho. E no versículo 14 de Gênesis 18, diz também: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível? Nada é impossível para o Senhor. Então, ele vai dizer: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe alguma coisa impossível? Eu vou voltar, porque na primavera é tempo de frutificação. E se existe alguma coisa, irmão, que lhe pareça impossível de acontecer em sua vida, saiba que não existe para Deus. Para Deus não há impossível. Nada é impossível para Deus. Deus não se limita ao tempo. Para Ele não há tarde demais. Somos nós que pensamos assim. Para Deus não há tarde demais. E Ele cumpriu a promessa. Na primavera, Ele voltou.
e cumpriu a promessa para Sara e Abraão, e ela teve um filho. E esse casal puderam se alegrar. Primavera nos dá a lição de frutificação. A terceira lição que nós aprendemos com a primavera. Se nós aprendemos a segunda, nós aprendemos a lição do florescimento. A terceira é a lição da frutificação. Então nós podemos aprender com a primavera, com esta estação, que o florescimento vem, após o florescimento vem a frutificação. O Salmo 92, o verso 12 ao 15 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Eles florescerão, frutificarão. Você percebe como que Davi, escrevendo esse salmo, Davi nos compara como o justo como uma árvore. Davi nos compara como justo. No Salmo 1, do verso 3, ele vai dizer que o justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É um tempo, a primavera é um tempo que nós temos também de frutificação. Nós daremos fruto, meus amados irmãos, mas tudo no tempo de Deus. É por isso que Jesus nos escolheu para darmos frutos. Ele nos escolheu. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 15, o verso 16, olha a palavra bela que ele nos diz: não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas é interessante que a palavra fruto aqui, ela aparece por várias vezes no Novo Testamento. E qual que é o propósito, pastor? Ela vai designando sempre algum resultado. Então o fruto é o resultado da ação do Espírito de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus reinando em nós, que produzirá virtudes do caráter de Jesus Cristo em nós. É o Espírito Santo trabalhando. É a frutificação acontecendo. O apóstolo Paulo chama essas virtudes de o fruto do Espírito. E a pergunta a nós nesta tarde, meus amados irmãos, neste culto da primavera: você quer ser uma pessoa frutífera? Você quer ser uma pessoa frutífera para Deus? Porque é isso que a estação da primavera nos ensina, olhando à luz das Escrituras, a frutificação. Eu desejo dar muito fruto para o Senhor. Eu tenho certeza que você também deseja dar muito fruto para o Senhor. Eu creio que quando Jesus falava sobre darmos frutos, e que esse fruto permaneça, ele não estava simplesmente se referindo apenas ao seu caráter, mas ele estava também falando em questão de ganharmos vidas para o reino de Deus, de pregarmos o Evangelho. Não só de tratar o nosso caráter, mas também de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E eu quero que você preste bem atenção, eu já estou chegando às finais, de uma ilustração que eu encontrei, eu achei interessante e achei que encaixaria aqui nessa tarde. É um conto ilustrativo do Titanic, todos nós conhecemos. E diz esta ilustração que quando o Titanic ele estava afundando, certa passageira que estava sentada num dos botes, ela pediu para ir até o seu quarto, para pegar alguns utensílios, para que ela pudesse levar consigo até o bote.
E o pedido dela foi atendido e deram para ela 3 minutos. A senhora tem 3 minutos para ir até o seu quarto e pegar os utensílios que a senhora precisa. Preste muita atenção. Então ela vai, ela sai correndo, ela desce as escadas rapidamente até chegar no seu quarto. E a primeira coisa que ela faz, ela vai até o seu quarto, ela abre um cofre e ela apanha todas as suas joias que estão ali no cofre. Só que, de repente, ela para e pensa melhor. E ela tem na sua vista 3 laranjas na cestinha. Ela olha para a joia, ela olha para a laranja, e ela pega todas as suas joias e joga na cama, em cima da cama, e apanha essas 3 laranjas e corre para o bote. Qual que é a moral da história aqui? A moral da história é que 12 horas antes, pedras preciosas valiam mais do que 3 laranjas. Mas depois de 12 horas, 3 laranjas valiam mais do que pedras preciosas. Por quê? Porque mediante a morte, valores se tornam mais claros do que objetos. Então a vida dela, a sobrevivência dela, estava ali condicionada àquelas 3 laranjas. Não só alimentaria ela, mas alimentaria aqueles que estariam com ela no bote. E ela descobre que as joias não poderiam fazer mais nada naquele momento, naquela situação da vida dela. Mas um pensamento para nós: se nós queremos um fruto, se nós queremos um fruto para um ano, plante trigo. Se nós queremos um fruto para 10 anos, plantemos árvores. Agora, se nós quisermos um fruto para toda a vida, que nós venhamos cultivar pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que joias. Pessoas são mais importantes no reino de Deus, porque vale mais uma vida do que o mundo inteiro para Deus. Que nessa estação da primavera nós venhamos pensar nisso, frutificarmos, darmos fruto para o Senhor. Cultivar então pessoas com o Evangelho é a missão mais importante de nossas vidas. Cultivar pessoas tem tudo a ver com a frutificação. Eu sempre digo na igreja, irmão, nós não podemos terminar o ano sem apresentar nenhuma alma para o Senhor. Nós não podemos nos admitir a isso. Mas ainda há outra coisa que nós precisamos aprender sobre a frutificação. É que o fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita. Por quê? Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O nosso interior então é como um campo onde nós estamos semeando diariamente. O que nós temos que semear em nosso coração? O Evangelho. Então aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Se você semeia um pensamento, você vai colher uma ação. Se você semear uma ação, você vai colher um hábito. Se você semear um hábito, você vai colher um caráter. Se você semear um caráter, você colherá um destino. Se nós desejamos que o Espírito Santo produza o fruto em nós, nós devemos então fornecer-lhe os meios para essa produção. Pastor, agora o senhor me pegou. Que meios são esses? Eu vou dizer, primeiro é o meio da oração. Forneça a oração. Segundo, jejum. O irmão Sireno estava conversando sobre isso. Terceiro, leitura da palavra de Deus, exame. Quarto, adoração e comunhão. É o que nós podemos fornecer, os meios da graça, para que nós possamos semear dia após dia. Meus amados irmãos, essas são as lições que nós aprendemos com a primavera. Lições espirituais, mostrando que a estação da primavera é um momento de renovação, é um momento de florescimento, é um momento de frutificação. Que o Senhor venha nos abençoar,
Que o Senhor venha nos conceder graça e que nós venhamos dar muito fruto para o reino de Deus. Que o Senhor venha renovar as nossas forças. Que o Senhor venha renovar o nosso ânimo. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, ousadia e muita unção para externarmos no seu reino. E que nós venhamos amar cada vez mais pessoas e levá-las ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que a gente venha orar nesse momento. Eu quero que você curve a sua fronte. Nós vamos orar a Deus e depois nós vamos louvar mais um louvor. Te agradeço por tudo que tens feito. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e peça ao Senhor. Eu não sei como que você se encontra nessa estação, talvez não seja primavera, seja inverno, mas o Senhor é poderoso para renovar, restaurar, fazer frutificar. Muitas das vezes não é a nossa culpa, é o momento que nós estamos vivendo e passando. Muitas das vezes não é a falta de vontade, não é pecado, mas é o momento que vivemos. Momento árido, momento seco, momento de cansaço mental, emocional, físico, angústia, mas o Senhor está aqui nesta tarde para renovar as nossas forças, meus irmãos. Ó Deus eterno e Pai todo-poderoso, aqui nós estamos, ó Senhor, mais uma vez, ó Pai querido, e nós estamos mais uma vez, ó Pai, clamando, Senhor, à luz da Tua palavra. Aprendemos aqui nesta tarde, ó Senhor, nesta breve palavra, o que a primavera, à luz da palavra de Deus, representa para nós. A renovação, Senhor, nós precisamos ser renovados, Senhor. Precisamos ser renovados a nossa força, o nosso ânimo. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. O mundo que tanto nos sufoca, o mundo que tanto nos ataca, e muitas das vezes nós não temos força, Senhor. Ó Deus, temos vontade de estar na Tua casa, mas não temos força, não temos coragem. Ó Pai, muitas das vezes não temos coragem nem sequer de se levantar da cama. Nós precisamos ser renovados, Senhor. Renova as nossas forças. Nos ajude, ó Pai querido. A primavera também nos ensina o florescimento. Precisamos florescer, ó Pai. Um tempo de florescimento, ó Senhor. Um tempo de levantar a cabeça, de sermos restaurados de dentro para fora, ó Pai querido. Ó Deus, de termos vigor, ó Pai eterno, de termos ânimo. Senhor, nos ajude, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai. Ajuda aqueles que estão enfermos espirituais, desanimados, cansaços, que estão cansados, Senhor, a alma aflita, angustiada. Ó Pai querido, estão confusos, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para florescer a Tua graça, florescer a Tua misericórdia, renovar as Tuas misericórdias, Senhor. Ó Senhor, abençoe nesta tarde. Ó Pai, nós precisamos também, queremos frutificar, ó Pai, porque a primavera nos ensina a frutificação. Nós queremos dar frutos para o Teu reino, frutos dignos também de arrependimento, frutos também de pregarmos e anunciarmos o Evangelho, semearmos, ó Pai querido, a Tua palavra. Ah, Senhor, nós não queremos colher, ó Pai querido, não queremos colher nada daquilo que nos deixe para baixo, nada daquilo que nos desanime. Nós não queremos colher nada daquilo, Senhor, que tenta nos parar, mas queremos, Senhor, não só plantar, ó Pai querido, mas colher. Plantar, ó Pai amado, o Teu Evangelho, plantar, ó Pai, a Tua vontade, para que venhamos colher frutos que glorifiquem o Teu nome, que a nossa vida venha a dar frutos, e que nós venhamos apresentar vidas diante da Tua presença. Abençoe, Senhor, a Tua igreja aqui representada nesta tarde. Nos abençoe, Pai, logo teremos um momento de comunhão. Ó Pai querido, que nós venhamos nos levantar do estado que nos encontramos nesta tarde. Ó Pai, renovados, florescendo e frutificando para louvor da Tua glória, ó Pai. Que esta primavera seja uma primavera de graça, de renascimento, de florescimento e frutificação, renovação, para o louvor da Tua glória. Esta nossa oração, pedido e agradecimento,
no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, como foi orado, por essa generosidade, por todos os irmãos que aqui estão presentes. Abençoe para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos cantar de pé. Te agradeço. É bem propício. Vamos louvar todos juntos. Te agradeço. Vamos louvar aqui as nossas irmãs por tudo que tens feito. Te agradeço, Senhor. Lugar
Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus e o amor de Deus sejam com toda a amada igreja, espalhada também por todo o mundo, não só hoje, mas para todos sempre, restaurando, renovando e frutificando para a glória de Deus. E todos possam dizer amém. Amém. Amém, meus irmãos. Sente só mais um minutinho. Eu quero aqui dar uma palavra para os anfitriões, para Milton, para Cissa, quiser externar aqui a gratidão, o agradecimento, fica à vontade, Sumir. Vem cá, vem aqui dar uma palavrinha. Não poderia deixar de dar a palavra a vocês, agradecer ali as meninas que estão ali no churrasco ali, ó. Deus abençoe vocês, viu? Daí estão ali trabalhando ali, né? Também nossos irmãos visitantes, que é da casa já, né? Você já é figurinha carimbada. Vocês são do nosso coração. Diácono Hamilton, a palavra, Diácono Hamilton. É uma palavra de meditação quase que diária, né? Mas teve um diálogo do Senhor Jesus com os judeus. Os judeus falaram para ele, né? Você não tem nem 50 anos e fala que já conheceu Abraão? E ele respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue renovando as nossas forças, nos concedendo graça. E agora nós vamos para esse momento de comunhão maravilhoso. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram aí acompanhando, né, esse culto da primavera. E é um momento de renovação da nossa vida, né, de vigor. E eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Quando puderem aí, for aí transmitido, participe conosco. Será uma alegria tê-los vocês conosco, cultuando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até uma próxima.